E aí, tudo bem? Eu sou o Ronan Santos do Almanac X e esse é um vídeo especial, um conteúdo extra na semana com uma mega compilação de vídeos onde ocorreram encontros tão assustadores que deviam ser apagados na internet. Então desliga a luz, põe um fone de ouvido e roda a vinheta. Se você acha que sabe com toda certeza quem está na sua casa, talvez seja melhor dar uma boa olhada embaixo das camas e no guarda-roupa. As duas meninas desse vídeo provavelmente pensaram que não aconteceria nada de estranho enquanto faziam uma pequena gravação. Só que, ao que tudo indica, elas não estavam sozinhas. Enquanto a garota movimenta o celular, uma figura totalmente preta passa rapidamente atrás delas. Se você olhar a gravação em câmera lenta, a presença não parece em nada com um ser humano, já que não tem o contorno da cabeça e nem dos braços. Mano, o negócio simplesmente passa e some. Será que é algum tipo de espírito? O mais estranho é que não havia mais ninguém na residência além das duas. Se eu fosse qualquer uma delas, sairia de lá correndo. Seja lá o que fosse, tenho certeza que não tinha boas intenções. Mesmo sabendo que entidades e criaturas bizarras adoram um porão para se esconder, algumas pessoas ainda insistem em bancar os corajosos e se aventurar pela parte inferior de lugares desabitados. Como foi o caso do youtuber Mami Wink. Ele decidiu explorar uma base militar abandonada da Alemanha, e eu diria que esse brother pode ter encontrado os resquícios de algum projeto secreto. No vídeo, o cara comenta que a base foi usada na Segunda Guerra e possui níveis inferiores profundos, dando a entender que as autoridades possam ter deixado alguma coisa para trás. Enquanto explorava o lugar na parte da noite, justamente no período menos indicado para isso, a lanterna do youtuber deu um problema pouco antes dele dar de cara com uma criatura bizarra. Mano, olha isso! Não dá nem pra dizer que é um humano, parece até um zumbi. Por estar escondido em uma base, eu diria que existem duas opções. Talvez seja uma pessoa que passou por experimentos e foi deixada para trás, ou aquele pode ser o lar de alguma criatura de lendas urbanas. Seja como for, o nosso amigo ficou extremamente assustado e até tentou sair de perto, mas acabou sendo seguido lentamente pelo bicho. Como a coisa não tinha muita agilidade, o youtuber aproveitou a primeira chance e deu no pé. Esse com certeza seria um vídeo que as autoridades não devem querer na internet. Para muitas pessoas se trata de uma gravação manipulada ou alguém fantasiado tentando assustar os visitantes. Mas e aí, qual é a sua opinião? Enquanto explorava um edifício abandonado, um caça-fantasmas coreano chamado Michael passou por uma experiência parecida com a do último vídeo. Para variar, além de estar sozinho, ele ainda decidiu dar uma olhada no prédio na parte da noite. Logo no início, dava para ver que o local precisava ser abençoado o mais rápido possível, porque as portas estavam se mexendo sozinhas. Tá, poderia ser o vento, você não acha? Bom, eu não acho. E o que quer que estivesse lá também não pensava dessa forma. Em determinado momento, Michael escutou passos vindos do segundo andar e foi até o lado de fora em busca de algumas pistas nas janelas. Foi então que ele ficou chocado ao ver duas sombras caminhando no andar de cima. O caça-fantasmas decidiu ir até a sala, só que ficou assustado quando percebeu que uma das figuras estava se mexendo atrás da porta. Ao invés de confrontá-la, ele achou melhor ir embora, já que poderiam ser pessoas tentando assustá-lo, ou, na pior das hipóteses, seres sobrenaturais. Dizem que não é preciso hora, lugar e muito menos um acontecimento marcante para que situações sobrenaturais aconteçam. E eu espero que isso não seja verdade, já que algumas coisas do tipo poderiam acontecer enquanto eu gravo esse vídeo. Um cara da Carolina do Norte viu isso bem de perto. Um dia, as luzes de sua casa começaram a piscar de uma forma estranha, e ele até escutou objetos se mexendo sozinhos enquanto não havia mais ninguém por lá. Com medo, o homem começou a filmar os eventos paranormais para provar para sua noiva toda a sua história. Em determinado momento, ele vai para o quintal tomar um ar antes de voltar e dar de cara com todos os armários da cozinha abertos e uma cadeira caída no chão. Porém, mais assustador do que isso, só o rosto que aparece o observando ao fundo do cômodo.
no canto superior direito. A assombração estava dando uma de Homem-Aranha na parede. Acabou que o cara só percebeu o bicho depois que assistiu a filmagem, mas a cena dos armários foi tão assustadora que ele preferiu ficar do lado de fora. O que você faria se acordasse de madrugada e encontrasse alguém da sua família igual a criança do filme Poltergeist? Olha, é capaz que muita gente cairia no chão de medo. Mas não Kent Burris. Ao longo dos anos, ele presenciou e gravou muitos vídeos de momentos sobrenaturais em sua residência. E um desses episódios foi bem parecido com o do filme. Em uma noite, ele escutou vozes no andar de baixo e resolveu investigar. Kent chegou até a sala de estar e viu que as luzes estavam apagadas, mas alguém havia ligado a TV. Por isso o barulho. Mas a parte bizarra não parou por aí. Em poucos segundos, só o tempo dele mexer a câmera, a sombra de alguém surgiu do nada em frente à televisão. E o mais bizarro é que a figura simplesmente se abaixa e some. Há quem diga que poderia ser um ladrão pego no flagra, mas outras pessoas afirmaram que passaram por experiências do tipo, sempre inexplicáveis. Então talvez o sobrenatural realmente esteja envolvido. A única coisa que dá para saber é que a pessoa, ou fantasma, parece gostar de filmes clássicos em preto e branco. Duas amigas estavam passando o tempo juntas, se divertindo em casa com brincadeiras e histórias antigas, quando decidiram gravar um vídeo para enviar a um amigo que estava viajando. Já próximo da meia-noite, enquanto uma delas filmava, a outra tocando bateria eletrônica, é possível ver uma mulher de vestido branco observando as duas a partir de um espaço da porta. Alguns segundos depois, quando a posição da câmera muda e mostra a porta de novo, a moça estranha simplesmente não está mais lá. Será que as meninas captaram um fantasma verdadeiro? O que será que ocorreu depois? Esse foi o último vídeo postado no seu canal de uma das moças. Eu espero que tudo esteja bem. Entre as muitas formas de fazer os filhos se comportarem, os pais costumam inventar histórias que falam sobre monstros noturnos. Embora tudo isso pareça apenas história para boi dormir, o mundo real esconde alguns segredos que assustam até mesmo os adultos. Quando foram analisar a gravação de uma câmera instalada na floresta, dá uma olhada no que encontraram. Pouco antes das 3 da madrugada, uma criatura humanoide passa ao fundo da mata, no meio das árvores. Além de ser pálida, ela anda encurvada e dá para ter certeza que o bicho não é humano. Na internet, a maioria das pessoas que assistiram ao vídeo parecem ter certeza que se trata de um alienígena, tanto pela aparência estranha quanto pelo fato dele ser visto escondido na floresta. Na região do vídeo, há a lenda de um ser parecido, que ronda a cidade atrás de garotos que estão acordados fora de hora. Será que é uma lenda com um fundo de verdade? O que você faz quando escuta um barulho estranho durante a noite no meio de uma praça? Eu certamente sairia correndo sem nem olhar para trás, pois é bem possível que não seja algo bom, né? Talvez um fantasma ou até mesmo um assaltante. Porém, estas pessoas que aparecem no vídeo ouviram um barulho e mesmo assim resolveram continuar filmando, tentando descobrir o que estava fazendo aqueles sons estranhos. Eles usam uma lanterna enquanto gravam, quando algo assustador aparece. Bom, talvez elas não fossem tão corajosas assim, né? Porque ficaram muito assustadas e saíram gritando e correndo em desespero. E quem não ficaria depois de ver algo assim, né? Meu Deus do céu, Berg! Meu Deus do céu! Esta mulher estava nas escadas quando acabou sendo surpreendida por uma criatura sinistra que parece ter saído diretamente de um filme de terror. Enquanto ela estava descendo, ela escuta um barulho estranho e a gente já percebe que começa a ficar assustada. Mas a coisa realmente fica feia quando ela se vira para olhar para trás e se depara com esse bicho extremamente sinistro, algo que certamente não é humano. Então o pânico toma conta da pobre mulher. Ela desce as escadas e o ser começa a segui-la, e nós podemos ver que ele se move com uma enorme rapidez. Além disso, parece até mesmo que está flutuando sobre os degraus. Como era de se esperar, a moça resolve pegar o elevador ao invés de descer as escadas, mas veja só o que ocorre. As portas do elevador simplesmente não fecham,
por mais que aperte os botões. Depois das tentativas, ela acaba tendo que voltar para as escadas e logo depois de descer o primeiro lance, a mulher se depara mais uma vez com a estranha criatura. Sai daqui, seu demônio, morre! O pior é que o vídeo simplesmente acaba depois disso e a gente não tem como saber o que aconteceu. Eu sei que se isso acontecesse comigo, eu me mudaria imediatamente. Já assisti a muitos filmes de terror que começam exatamente assim. Estes amigos estavam passando de carro por uma estrada e no começo do vídeo eles apenas jogam conversa fora, falando sobre a lua e coisas do tipo. E é aí que uma coisa muito estranha acontece. Eles veem o que parece ser uma pessoa rastejando até o meio da estrada, o que por si só já é assustador o suficiente, né? No começo eles tentam ajudar e perguntar se a criatura está bem, e é claro que eles não recebem nenhuma resposta. Alguns segundos passam e eles continuam filmando tudo, até que a criatura começa a correr na direção do carro. Nessa hora é só desespero e eles começam a tentar fugir com o carro de ré. A criatura até tinha semelhança com humanos, mas a forma como ela estava rastejando não parecia nada normal. Aff, Maria, mas que bicho feio! Ainda que fosse uma pessoa, eu certamente sairia correndo depois de vê-la. Ainda bem que nenhum deles saiu para chegar mais perto da criatura bizarra. Ir até uma floresta durante a noite não é uma das atividades mais tranquilas, mas parece que algumas pessoas realmente gostam de procurar alguma coisa bizarra, ou vai ver, gostam de ter uma história louca para contar. Acho que esse caso aqui é a primeira opção, e ele conseguiu o que queria. Achou uma criatura pra lá de bizarra na floresta. Ela aparece nas filmagens escondida atrás dos arbustos, e a pessoa continua atrás da criatura assustadora. Bom, veja só, isso certamente não é humano, não sei o que é, mas está longe de ser uma pessoa. Você tem algum palpite? Algum tempo depois as filmagens continuaram, mas a criatura parece ter desaparecido completamente do alcance da câmera. E é aí que a coisa mais assustadora desse vídeo acontece. O ser aparece bem na frente de quem estava filmando e dá o maior susto. Parece que essa criatura não estava gostando de ser observada e coloca os engraçadinhos para correr. Este youtuber ficou conhecido pelas suas famosas caçadas a fantasmas e criaturas estranhas que são avistadas por aí. E ele fez uma série de vídeos, todos gravados em uma mesma casa, e o que ele viu o deixou completamente assustado. Primeiro, o cara nos mostra um fantasma que aparece coberto por um lençol, daquele tipo clássico de filmes de terror e também de desenhos. Ele vai até lá e simplesmente puxa o pano e revela que não tinha nada debaixo. Sumiu! Isso por si só já seria assustador o suficiente, né? Mas se prepare porque vai ficar pior. Em uma outra cena ele aparece conversando e percebe que havia algo estranho atrás dele, então resolve investigar melhor o que estaria ali. Para isso ele deixa uma câmera filmando a porta onde a aparição se manifestou pela primeira vez. E o que a câmera registra é extremamente perturbador. Um rosto bizarro aparece espiando pela porta. Olhando mais de perto, conseguimos perceber que é algo que se assemelha a um ser humano. O youtuber ficou tão assustado com o que viu que acabou abandonando o lugar depois desse registro. Para algumas pessoas, todo o conteúdo que Hassan produz não passa de mentiras e tudo é armado, mas outras pessoas acreditam que as explorações feitas por ele são sim verdadeiras, assim como as criaturas sinistras que ele costuma mostrar. E parece que os fantasmas gostam mesmo de se esconder embaixo de lençóis, hein? Nesse vídeo, alguém filmou o momento em que um lençol estava passeando pelo que parece ser uma rua. Isso já é estranho o suficiente por si só, mas para deixar tudo ainda mais esquisito, o tecido, que antes parecia estar cobrindo uma pessoa, vai descendo até rastejar no chão. Que diabo é isso? Com isso, a gente sabe que não poderia ter alguém ali embaixo, já que depois que o lençol cai, não conseguimos ver mais nada. Será que alguma criatura sobrenatural estava usando o lençol para se esconder?
De qualquer maneira, torça para não encontrar nada parecido na rua, ainda mais se tiver de noite. Sabemos que as mães adoram fazer vídeos dos seus filhos para registrar tudo o que eles estão fazendo, mas essa aqui teve uma surpresa nada agradável quando estava filmando seu pequenino. Nas imagens podemos ver um vulto que aparece correndo atrás do bebê. Quando estava fazendo o vídeo, a mãe achou que se tratava de um de seus animais de estimação, mas infelizmente não era um gato ou um cachorro que nós acabamos de ver. E depois de assistir as imagens de novo, a mulher acabou ficando completamente aterrorizada e fez o que todo mundo que vê um fantasma na sua casa deveria fazer. Saiu correndo de lá e foi para a casa da sua mãe. Se repararmos, é pequena demais para ser um adulto, parece com uma criança, mas sua velocidade é bem acima do normal, mostrando que seja o que for aquilo, não era humano. Esse grupo de jovens estava bastante entediado e quando isso acontece, nós sabemos que o que vem a seguir nem sempre é bom. Afinal, que mal os jovens iriam ver em explorar uma propriedade abandonada? Quem poderia imaginar que coisas estranhas poderiam acontecer, né? O fato é que eles passavam com frequência pelo lugar e só precisavam encontrar um jeito de entrar. E isso não poderia ser feito durante a luz do dia, né? Eles escolheram a melhor hora para ir até uma casa abandonada, à noite. Com lanternas e câmeras, eles começam a sua exploração pelo lugar, mas eu tenho certeza que eles não estavam nada preparados para o que encontrariam por lá. Logo no começo das gravações, uma das lanternas já dá defeito, um claro sinal de que eles não deveriam continuar, né? Mas com toda a sua coragem, eles continuaram, visitando os cômodos da casa e filmando tudo. Um deles então se dirige até outra área, e é quando ele acaba capturando uma imagem bizarra. A criatura se vira para o garoto, e assim que ele filma o bicho, a lanterna acaba apagando, e ele não tem tempo de mais nada além de sair correndo dali o mais rápido possível. A criatura, mano, é muito estranha, parece ter saído de um pesadelo e certamente não era humana. Até porque nada que fosse humano estaria vivendo naquele lugar e naquelas condições. Algumas pessoas podem dizer que seria uma montagem ou ainda alguém tentando assustar aqueles que entraram na propriedade sem serem convidados. Mas pela forma que eles saíram correndo o mais depressa possível, não parece que foi algo desse tipo, mas sim sobrenatural. Este vídeo nos dá uma ótima lição do motivo pelo qual a gente não deve ir até uma casa abandonada no meio da noite apenas com lanternas. Depois de passar por algumas experiências estranhas, um morador de uma remota região da Rússia começou a ouvir batidas esquisitas vindo do galpão de seu quintal. Como qualquer pessoa, ele imaginou que o lugar tivesse sido invadido. Com o celular na mão para registrar evidências, ele foi até a cabana e ordenou que o que quer que estivesse lá dentro aparecesse. Mas não adiantou muito. A pessoa ou criatura permaneceu escondida e apenas emitiu alguns grunhidos enquanto jogava vários utensílios nas paredes para afastar o homem. Sem coragem para entrar, o cara decidiu dar uma olhada na janela lateral e percebeu que havia alguma coisa o observando de dentro do galpão. Mesmo que não dê para ver direito, claramente existia algo ali, mano. Mesmo com medo, ele deu meia volta e foi embora. Eu no lugar dele faria o mesmo. Dois amigos indianos estavam andando de moto numa estrada durante a noite, quando passaram por algo em comum. Os caras nem se deram conta de que em um dos lados da estrada havia algo ou alguém de olhos brilhantes. A pele desse ser também era esbranquiçada, porém isso nem foi o mais assustador, mano. Veja o que encontraram depois. Ambos ficam assustados com essa coisa na estrada. Parece se tratar de uma pessoa agindo de maneira muito bizarra, andando de uma forma que nenhum ser humano conseguiria. Será que era o mesmo ser que foi visto anteriormente? Ao tentar dar meia volta, o velho clichê dos filmes de terror ocorre na vida real. Eles não conseguem fazer a motoca ligar. A criatura assustadora aparece vindo na direção dos coitados, que finalmente ligam a sua moto e conseguem ir embora a toda velocidade.
Mas o que será que era essa coisa? Um demônio. Enquanto estava deitado na cama, um homem percebeu que seu cachorro não parava de olhar e latir na direção da porta, mesmo que não tivesse nada lá. Pelo menos até ele resolver gravar. No vídeo é possível ver uma figura fantasmagórica que se forma no corredor por alguns segundos e desaparece conforme o animal chega perto. Além dos cães serem sensitivos, eles aparentemente protegem a casa não apenas de invasores de carne e osso, mas também de seres sobrenaturais. É por isso que o meu cachorro sempre dorme comigo. Um explorador paranormal foi chamado para ir até uma residência abandonada, pois o seu dono acreditava que o lugar era assombrado, já que os vizinhos reclamavam de gritos e barulhos assustadores vindos lá de dentro. Ele seguiu os ruídos pelo interior da residência até se encontrar com isso. Ya Habibi. Ya Habibi. Alguém estava em um dos cômodos batendo sua cabeça contra a porta de uma maneira constante, como se tivesse em uma espécie de transe. Meu Deus, o explorador tenta chamar a atenção desse rapaz, mas ele continua com o movimento incomum, até que finalmente nota a presença do invasor. Apesar do susto, o corajoso volta até o local onde o cara estranho estava, mas não o encontra mais. Porém, note que alguém o estava observando de cima da escada o tempo todo. Sei lá, poderiam ser um grupo de malucos, né, que estavam ali. Mas portas começam a fechar e abrir sozinhas. E outras figuras surgem e desaparecem sem a menor explicação. O que pessoas normais fariam em uma casa abandonada à tarde da noite? Ou eram malucos ou estavam possuídos por entidades demoníacas. Isso é coisa do Satanás? Um jovem que mora sozinho começou a registrar acontecimentos estranhos em seu apartamento. Um deles aconteceu de madrugada, quando passou a ouvir barulhos vindos da sala. Foi quando ele se deparou com algo inexplicável. Estão golpeando a mulher. Está repreendido em nome de Jesus. Mano, pelo buraco do móvel é possível ver o olho de algum ser desconhecido com a voz parecida com a de uma criança. Só que o móvel está encostado na parede, sendo impossível caber alguém ali, mesmo que seja uma criança. Mas que viagem é essa? O mais bizarro é que vemos uma Bíblia aberta, e mesmo assim, esse espírito demoníaco não respeitou. Se nem a palavra sagrada pode ajudar esse cara, acho melhor ele cair fora dessa residência o mais rápido possível. Muitos acreditam que alienígenas e seres extraterrestres são coisas vistas apenas nos filmes. Agora imagina estar em um avião, olhar pela janela e se deparar com isso. Durante a viagem, uma passageira percebeu que algo incomum flutuava no céu próximo à aeronave. O OVNI tinha formato de disco, era grande e prateado, não se parecendo com nenhuma tecnologia que conhecemos aqui da Terra. Segundos depois, ele parece notar que estava sendo filmado e em um piscar de olhos simplesmente desaparece no ar. Isso deixa tudo ainda mais curioso, já que se fosse algo feito por mãos humanas, nunca alcançaria essa velocidade, né? Não é possível que exista só a gente nesta galáctica.
Em Valletta, capital de Malta, as câmeras de segurança de um restaurante de alta gastronomia fizeram o seguinte registro. A silhueta do que parece ser um homem desce pela escada, enquanto o local estava completamente fechado e trancado. Poderia ser algum tipo de falha na câmera que não captou a imagem direito, porém, segundos depois, dessa vez dentro do salão do restaurante, mais uma imagem sobrenatural é capturada, e essa é ainda mais sem explicação. A mesma figura se movimenta pelo interior do estabelecimento, mexe em uma cadeira e chega a se sentar como se estivesse vivendo uma vida normal e fosse um cliente. Bom, uma câmera com defeito até que dá para engolir, agora duas fica um pouco mais complicado. Seria o espírito de algum cliente que faleceu e pensava que ainda estava vivo? Durante um dia comum, o filho estava gravando uma mensagem para enviar a outro parente com seus pais. Só que na hora de mostrar à mãe, algo a mais pode ser visto na filmagem. Ven, ya el último. Monterrey empieza con M y termina con T. Monterrey empieza con M y termina con... Atrás da mulher, um rosto pálido e com semblante estranho pode ser notado. Porém, ninguém percebe na hora, mano. Após rever a gravação, todos ficaram assustados, já que além de não ter mais ninguém ali, eles não conseguiram identificar quem era aquela pessoa. A conclusão foi de que a mãe estava sendo atormentada por um encosto. Acho bom chamarem um padre imediatamente. Envia teu Espírito, Senhor. Esse grupo de amigas chamou um padre para visitar a casa em que viviam, por acharem que estavam sendo assombradas por alguma coisa sobrenatural. E é aí que no meio da conversa acontece isso. Jesus Christ. What? Oh my God. What, Emily? Uma delas vê uma aparição no corredor escuro, porém nenhuma outra pessoa nota tal presença, nem mesmo tal padre ou quem tá filmando, mas na gravação fica bem claro que tinha alguém ali. Conseguiu notar o vulto branco? A mulher fica em choque e começa a descrever a figura que vê, deixando todos muito surpresos e assustados, né? No, there was a girl in a blue dress walking towards us from that room. Which room? Pela cara das outras pessoas, elas deviam estar pensando que era tudo brincadeira no começo, mas duvido que o clima tenha ficado mesmo depois que viram essa gravação aí, mano. Muito sinistro. A lenda da Chorona é bem antiga e ainda hoje vemos vários relatos dessa criatura assustadora. Como, por exemplo, um vigia noturno que conseguiu gravar o que todos estão chamando de melhor registro da Chorona de todos os tempos. No meio do parque, vemos uma mulher usando vestido branco, caminhando sozinha, o que é muito estranho, né? Isso chamou a atenção até mesmo do cachorro, descartando qualquer chance de edição, afinal de contas não tem como um cão atuar dessa maneira. A situação fica ainda mais sinistra quando ela começa a emitir seu assombroso choro. Não sei o que ocorreu com quem filmava, já que o vídeo acabou logo em seguida, mas realmente espero que esse daí tenha conseguido escapar com vida. E é claro, né? O cachorro também. Um usuário do Instagram postou o seguinte vídeo. Que? Mano,
O que foi isso? A câmera de segurança capta um barulho estranho seguido de um feixe de luz bastante forte. Apesar de termos mais perguntas do que respostas, repare que no céu dá para ver um conjunto de luzes piscando bem na hora que tudo acontece. Claro que o evento foi relacionado a OVNIs e uma possível abdução que aconteceu no meio da madruga. Aliens, ET, extraterrestres, alienígenas. Algumas pessoas relataram terem ouvido um barulho estranho e visto um clarão, mas o que era a coisa que sobrevoava o local ou a explicação para esse fenômeno continua sendo um grande mistério. Um fazendeiro indiano resolveu ir atrás de um som vindo da floresta atrás da sua propriedade, depois que alguns animais, começaram a desaparecer sem nenhum motivo. O corajoso caminha pela mata pensando se tratar de algum bicho feroz e faminto, mas enquanto só ouve grilos, nem percebe que estava sendo observado o tempo todo. O cara nem notou que um ser assustador estava parado no topo da árvore a poucos metros dele, mano. Com certeza, seu foco estava em tentar encontrar pegadas, sem prestar atenção no que havia na parte de cima. O que você faria se tivesse cara a cara com um bicho desse? Corre! É o diabo! O motorista estava na rodovia quando viu outro carro parado com o pisca-alerta ativado. Ele continuou o caminho até que... Que diabo é isso? Um maluco com um carrinho de bebê nas mãos começa a correr na direção do homem, mas o motora dá ré e se mantém longe desse insano. Apesar da insistência, o motorista consegue evitar que ele chegue muito perto, já que provavelmente se tratava de uma tentativa de assalto. Acontece que os criminosos usam o carrinho de bebê para convencer alguém a parar para ajudar. É nessa hora que revelam estarem armados e tomam um carro da vítima. É uma cilada, meu. Só que ainda bem que nesse caso, tudo deu errado pro malandro e o golpe não colou. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like, e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!